E ele teve revista, tem uma agência de publicidade. Nós vamos conversar com José Nilson Pereira Araújo. Nilson, muito obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui conversar com a gente. Sou eu que agradeço a oportunidade de contar um pouco sobre a minha história, né? Nesse programa tão bacana que você iniciou. Muito obrigado. Nilson, vamos começar do final. Você teve uma revista, ou várias revistas, mas você começou com a Bem Porto, por exemplo. Você conseguiu aquilo que você queria com a Bem Porto? Não. Em se tratando de fins comerciais, de financeiramente, não. A revista, ela nunca me retornou financeiramente, né? Nunca me deu lucro. Eu arrastei ela por 5 anos, né? Na verdade, a revista ela nasceu porque a revista local que existia antes da Bem Porto, ela havia parado de ser produzida, e então eu vi uma lacuna na cidade que caberia uma revista nova. E aí nasceu a Bem Porto. E com a ajuda, né, de alguns... Eu acho que eu estou enroscando no fio aqui embaixo. Com a ajuda de alguns amigos, parceiros comerciais, inclusive eu gostaria de citar aqui o Totinho, que da Autoescola Monteiro, Sim. que foi o meu primeiro cliente, né, que estou com ele até hoje, né, através da Cadine, a sua filha. E ele foi um grande incentivador dessa ideia. E quando eu mostrei para ele o projeto, inclusive a sugestão do nome partiu dele, né? A revista ia se chamar Aí Sim. Era uma expressão, né, que eu estava pensando em usar. E ele torcia meio a cara, assim, como que quem não estivesse contente com o nome, né? E daí surgiam alguns nomes e ele soltou uma expressão, né, que a gente sempre usa. Isso aqui é Bem Porto, né? Que, aliás, era a expressão gente de quem, que acabou sendo a primeira pergunta da entrevista, sessão de entrevistas da revista. E aí ele soltou a expressão, e essa expressão é Bem Porto. E aí deu um estalo, né? Falou, legal esse nome, Bem Porto, né? E nasceu a Bem Porto. E eu toquei ela por 5 anos, mas financeiramente ela nunca me deu retorno. Que coisa. Você acha que faltou não é só a participação do anunciante, mas a participação efetiva do Porto Silicense? Na verdade é assim, é cultura, né? Cultura de um povo brasileiro que não tem o hábito de investir em comunicação. O comerciante, ele sempre acha que é um gasto desnecessário e não um investimento. Geralmente, o que eu sempre ouvia quando eu oferecia um espaço para divulgação do seu produto, a resposta que eu obtinha era que eu vou anunciar para te ajudar. Eu não preciso da sua ajuda, né? Eu quero ajudar você a vender mais, é diferente. Só que a cultura traz isso pro negócio, né? E a gente acaba se sujeitando a isso. Tá bom, você quer me ajudar? Ok, anuncia. Mas não é essa a ideia. Então, eu acho que por conta dessa cultura, existe um desafio muito grande dos veículos de comunicação em se manter somente através da propaganda. Então, mas o anunciante, como você bem disse, é o famoso, eu vou fazer para ajudar você. É a pior coisa que você pode ouvir. Você vai fazer para me ajudar. Não, você vai fazer para você divulgar sua marca. Exatamente. Ele não imagina que a revista ou o jornal, eles vão para o arquivo e daqui 100 anos, não é? A matéria está lá. A matéria está lá, quer dizer, é diferente. São poucos que acreditam na propaganda. A propaganda já diz a frase, né, o clichêzão, a propaganda é realmente a alma do negócio. E quem não é visto não é lembrado. Eu vou citar vários clichês aqui do meio da comunicação, mas é a pura verdade, né? Não basta o comerciante abrir uma porta e esperar que o cliente entre, né? Ele tem que divulgar o seu produto, ele tem que fazer a sua fachada, né? Ser convidativa. Não é só abrir uma porta, né? Tem todos os outros meios que, dentre eles, está a comunicação do seu negócio. Sim. Eu sempre disse do anúncio, você quer ter sucesso no anúncio, põe o produto e o valor do produto. Se você tem certeza que é o melhor da praça, então você anuncia. Exatamente. Do contrário, não faça isso. Não é verdade? Quer dizer,
Um determinado produto custa, em média, R$ 25. Você está vendendo por 15, Sim. o mesmo produto. Sim. Então Se você tem a condição de oferecer o melhor preço, você tem que, né, divulgar o seu preço. Exatamente. Você já ouviu de algum pretenso anunciante, alguma coisa engraçada assim, que você fala, não vou nem pegar, viu? Não, porque o que prevalece, na verdade, é o fator econômico, né? A gente acaba pegando. A gente acaba meio que se prostituindo nesse meio, né? Não é prostituindo, Nilson. Não é bem eu a palavra, acho que mas... você fala, bom, ele está anunciando, é mais um anunciante, isso daqui paga a página, isso aqui paga, não é isso? É essa forma que a gente encara. É. Você nunca vai falar não para alguém que está pagando o seu espaço, né? Ah. Por mais desprezível que seja a proposta dele, se você tem essa disposição e está precisando, né, para cobrir alguma lacuna, alguma carência que a falta de outros patrocinadores não conseguiu, você vai aceitar, você vai se sujeitar. É nesse sentido que eu falo a questão da prostituição, né? Mas é se sujeitar àquilo, por questões econômicas mesmo. Não, porque por moralidade você acaba não sujeitando, né? Mas por questões econômicas você acaba cedendo. Quantos exemplares tinha a edição? Tinha 2.000, começou com 2.000 exemplares. Como a praça era somente Porto Feliz, começou com 2.000 exemplares. E eu percebi, no decorrer do tempo, que 2.000 era muito para Porto Feliz. Porque eu deixava em alguns estabelecimentos, né, alguns pontos comerciais e bancas. É gratuita, né? É gratuita. E com o tempo eu comecei a perceber que a demanda era pequena, né, de retirada. E eu ficava com um estoque muito grande, e esse estoque ia para as escolas, ia para a biblioteca, onde eu deixava a maior demanda. Daí eu reduzi a tiragem, justamente também por questões financeiras, né? Você tem que equalizar a conta, e aí ela terminou com 1.000 exemplares mensais. Mesmo assim, 1.000 você pode multiplicar por 3, atendia a praça de toda. 3 a 4, né? Considerando que cada família aí tem 3 a 4 pessoas, exatamente. 1.000 atendia praticamente a cidade inteira. Aí. E essa coisa de desenho, essa coisa de fazer escultura, mas desenho, você é um criador, como você criou o logotipo do Vamos Conversar, você criou vários logotipos, trabalhou em várias campanhas publicitárias. O desenho está comigo desde que eu me entendo por gente. Mas surgiu assim? Eu acredito muito na predestinação, né? Existem pessoas que nascem predestinada e com isso ela acaba orbitando, né, aquilo que ela é predestinada a fazer. Por mais que ela busque sair daquilo... Fica na agenda, né? A gravidade daquilo ali acaba atraindo a pessoa em algum determinado momento. Então, desde criança eu sempre gostei de desenhar. Desde o prezinho da tia Penha, né, minha primeira professora, ela sempre me incentivava e eu gostava muito, né, e assim foi, né, no período escolar eu sempre caricaturava os meus amigos na lousa, no caderno. Foi o tempo que surgiu o Tedão, né, que foi um personagem que brincou com muitos candidatos na política, e, enfim, né, com essa questão de eu sempre querer ser um desenhista, foi que eu busquei, depois do tempo de farmácia, né, que eu trabalhei por muitos anos em farmácia, eu busquei me especializar. E foi quando eu fui estudar na Pan-Americana em São Paulo. Isso foi no ano de 1999. Me formei em 2001 na Pan-Americana e me formei em design gráfico. Eu fui com a intenção de fazer desenho artístico e publicitário e também artes plásticas e acabei terminando o curso como design gráfico, que inclusive era o primeiro ano do curso no Brasil, que a Pan-Americana tinha trazido de Bauhaus, que é uma escola muito conhecida, né, no meio, que é lá de Barcelona, na Espanha, e era o primeiro modelo, né, desse curso no Brasil. E até então o curso era desenho industrial para quem fosse prestar uma faculdade, desenho industrial. E aí quando ele vira design gráfico, que é uma vertente, né, por conta da tecnologia, os computadores e os programas de fácil acesso, né, de desenho, acabou que segmentando algumas seções do desenho industrial e surgiu o design gráfico. E foi o primeiro curso, e por essa razão, né, ele não era aprovado ainda pelo MEC. Então esse meu curso ele é técnico e não graduado.
eu não sou graduado em design gráfico porque o primeiro curso não havia sido aprovado pelo MEC. Anos depois, 5 anos depois, mas eu já estava trabalhando na praça, foi que surgiu a aprovação do Ministério da Educação e Cultura, né, que é o MEC, aprovando o curso de design gráfico. Então eu sou um design gráfico técnico e não graduado. E aí então eu não parei mais, né? Conheci as revistas aqui de Porto Feliz, trabalhei na diagramação dela, na criação dos anúncios, até a Bem Porto, quando ela nasceu. E daí a Observe Propaganda? A Observe Propaganda, ela nasceu depois da crise mundial em 2008, eu estava na RCD Faróis. Então, deixa eu só voltar um pouquinho, que quando eu me formo em 2001, eu começo a trabalhar numa revista local, 3 anos depois eu vou para a RCD Faróis. Lá eu assumo o cargo de supervisão de marketing, onde eu era responsável pela criação de campanhas de lançamento, catálogos de produtos, até das feiras que a empresa participava lá em São Paulo, no AMB. Inclusive, trabalhamos em 3 grandes feiras do setor automotivo, a Automec, que é a maior da América Latina, e era eu responsável, inclusive pela criação dos desenhos dos estandes que a empresa participava. Na crise de 2008, que atingiu em cheio o setor automotivo, a primeira coisa que as indústrias fazem, as empresas fazem, fecha o departamento de marketing. É uma contradição muito grande, né? Porque quando você precisa vender, você precisa reforçar a comunicação, né? E eles bater na lata. E eles fazem o contrário, eles fecham. E aí eu fui para a rua. Daí eu comecei a trabalhar, busquei emprego onde eu sabia fazer, né? O que eu fiz? Eu fui nas agências de publicidade. Eu comecei a trabalhar numa agência em Sorocaba, que era próximo ao escritório da RCD. De Sorocaba eu fui para Salto, numa outra agência de publicidade lá. Lá eu me tornei um diretor de arte, onde eu aprendi todo o macete da propaganda. Enquanto você trabalha numa indústria focado em um só cliente, você fica muito minado, né? E quando você vai para um universo de uma agência de propaganda, você abre o seu leque, né? Sua mente faz uma explosão, né? Dá um boom. E aí eu me formei, eu me tornei um diretor de arte, né? E depois de Salto eu fui para Itu. Nessa agência de Itu eu acabei levando elas nas costas. Tinha lá a equipe de criação, tinha a equipe de vendas, mas o diretor, o dono da agência, ele confiava muito no meu trabalho, né? Uhum. E por essa confiança, essa aproximação que ele tinha mais comigo, né? Me dava mais essa abertura, a gente tinha muita rivalidade, né? De entendimento. Eu mostrava para ele uma coisa, ele sempre queria outra, né? E acabava que não batendo as ideias. E numa dessas discussões, eu acabei discutindo com ele e mandando ele para lá, ele acabou não indo, né? E aí que eu acabei saindo de lá e montei a Observe Propaganda em 2011. E nesse ano eu já estava casado com o Arthur, ele nasceu em 2007, 2011 ele já tinha 4 anos. E aí eu já tinha alguns clientes, né? Dentre eles a Guerini Planejamentos, que começou comigo, a Autoescola Monteiro, depois veio a Sueli Bolos, veio o Tênis Clube. Então, foi uma coisa muito gratificante, né, nesse começo, até porque, até então, eu trabalhava nos bastidores, né, de uma revista local, depois depois eu entrei num setor industrial, acabei me escondendo, né, da praça, e aí eu volto com a Observe Propaganda já com uma grande bagagem, né, de conhecimentos técnicos e começo. E eu vejo que Porto Feliz não tinha isso na época, né, não tinha nenhum escritório de criação aqui. Tinha o sobrinho que fazia, né, tinha o conhecido do comerciante que montava uma artezinha. E o que eu fiz nessa época, né? Era o nascimento da rede social nesse período, né? Lá em 2008, lá já estava nascendo o Facebook, né, e todo mundo entrando de cabeça na rede social. Quando eu conheço a ferramenta, eu chego para o comerciante e ofereço então a administração, dizendo que ele precisava também estar nas redes sociais porque o comerciante, o cliente dele também estava migrando para lá, né? Então se ele não fosse também pioneiro ali, dificilmente ele conseguiria resgatar esse público que hoje é praticamente 100% virtual, né? Você compra hoje tudo pelo delivery, né? Sim. E naquele período eu já fazia isso, eu oferecia
gestão de página, oferecia a página institucional da empresa para estar ali. Então eu oferecia isso e a minha criação para ficar postando, né, as artes para que a marca dele estivesse sempre em evidência nas redes sociais. E foi assim que a Observe se mantém até hoje, né? Nós estamos em 2022, já são 11 anos de escritório que eu toco aí. Você tem alguma coisa que você não gosta de fazer, que você pega, mas não gostaria de fazer? Ah, cara... Na área. Dentro da área, né? Eu não gosto de fazer cardápio. Além da fome que dá, né? Mas é que o cardápio ele tem muita minuciosidade, né? De preço, aquela coisinha que você tem que alterar ali, e daqui a pouco, 15 dias depois, sobe o preço, né? Você tem que refazer o mesmo produto que você já fez. Não, né? Gosta de cardápio? Cardápio eu gosto de ver. Tanto é que né? Então, quando eu vou em restaurantes com a família, eu fico analisando muito mais o layout do cardápio do que o prato que tá ali. Você é um crítico? Sou bastante. De um modo geral? Bastante. Até de mim mesmo, né? Sou muito crítico. A Aline se irrita demais comigo, né? Que eu falo, isso aqui tá desalinhado, né? Tá torto esse texto. Ela não enxerga, né? Não é do meio dela, né? Então, ela fica, deixa aí, né? Vamos ver o que é pra comer. É assim mesmo. Né? É assim mesmo. Mas essa minha criticidade já me pôs em vários enroscos, né? Inclusive com clientes, né? Que o criativo, né? Quando ele tá à frente da criação, ele quer apresentar uma boa proposta. É diferente de um doente quando chega no médico, o médico receita para ele um tratamento e ele confia naquele médico, ele não questiona o médico. E se no lugar da dipirona eu tomar paracetamol? Ele não questiona. Ele toma o que o médico indica. No meu meio é diferente. Você apresenta uma proposta, ele fala, eu gostei, mas apresenta outra para mim. Né? Então você fica sempre amarrado. Tem uma brincadeira até que a gente fala no meio, né, que a mão do cliente que a sua mão é o mouse do cliente. E você sempre tem um plano B? Tem, né? Eu geralmente apresento 3 propostas, né? Uma que é a que eu quero, uma que é pensada 100% naquilo que o cliente me falou, e a terceira proposta geralmente é uma vertente dessas duas, é uma união dessas duas. Eu não entendi a que eu quero. A que eu quero apresentar. Eu ouço a dificuldade dele, aquilo que ele quer como retorno, e aí eu apresento esse projeto. Eu falo, a minha ideia é essa, mas eu tenho essa aqui também, que é a minha e um pouco da sua sugestão, porque ele sempre traz uma sugestão. Eu gosto do cor-de-rosa, né? E de repente o setor dele que ele trabalha, vamos citar um exemplo aqui, uma clínica médica. Um cor-de-rosa não cai bem numa clínica médica, né? Então você não usa essas cores para a saúde. A cor da saúde é um tom de verde, é um azulzinho claro, e não um cor-de-rosa, uma cor vibrante, né? Que causa angústia, né? Então tem toda essa parte técnica que o cliente desconhece, você tem que orientá-lo, né? Só que muitas vezes ele bate tanto o pé que você acaba cedendo. Tá? Então tá bom, se quer rosa, tá bom, vai ser rosa. Não tem problema nenhum. Se falarem, nada, não me procure. Então, exatamente, é um produto que não vai para o seu portfólio. Não fui eu que fiz. Eu fiz para você, mas se indicarem, pode me indicar, mas não mostre o seu para eles. É mais ou menos isso. Você acaba cedendo pela insistência, que é diferente do paciente que procura um tratamento médico, né? Ele confia muito mais num médico do que num criativo, porque ele de médico e louco todo mundo tem um pouco, e assim é o criativo, né? A pessoa que monta o negócio, ela tem também na cabeça dela um jeito de fazer. E ela acaba que achando que ela sabe também fazer. E aí, por isso que a mão do criativo é o mouse do cliente, né? Ele não sabe como executar, então ele usa a sua mão para querer que aquilo aconteça. E aí a hora que acaba arrumando os atritos, né, com o criativo e o cliente, né? Tem uma cor, Nilson, que desperta o apetite, é verdade? Na teoria das cores, né, sempre fala, né, que as cores quentes, ela causa ansiedade e a ansiedade causa fome. Não é que a cor em si provoque fome. Não, sim, tem uma sequência, mas finalizando, essa aqui abre o apetite. Isso. Tanto é Se eu chego no restaurante que encontro... Você vai encontrar cores quentes.
Por mais cores quentes, cores aquecidas, né? Sim, sim. Por mais que ele tenha... Por exemplo, esse laranja escuro, aí seria um... Esse laranja, na comunicação, o laranja é a expressão de comunicação. Ela é uma cor que agrega, né? Sim, mas eu já ouvi que, por exemplo, um restaurante que tem toalha com essa cor, a pessoa já chega com fome. Aquilo ali acelera o batimento cardíaco. Por menor que seja a percepção desse batimento cardíaco, isso causa uma ansiedade nela. E a ansiedade provoca a fome. Isso já é... Então por isso que o ansioso é gordo? Geralmente. É? Por isso que nós somos bastante ansiosos, né? Eu não. Não te chamei de gordo, né? Não é. Mas já foi mais. Falando um pouco ainda sobre a questão da cor, vou usar como exemplo o McDonald's. O McDonald's usa a cor vermelha e amarela. São as cores primárias mais vibrantes que existem. E aquilo, quando você entra nesse fast food, você quer comer rápido e sair dali logo, porque você não está confortável naquele ambiente. Você não aguenta a cor também. Exatamente. Né? Toda visão que você tem ali, né? Toda a poluição visual que te atiram na sua visão, né? Te causa uma angústia tão grande que você quer comer logo e sair. Esse é o conceito da marca, né? E eles fizeram, olha uma curiosidade sobre a marca. Na Finlândia existe um McDonald's que é único no mundo que são em tons de azul, porque lá é neve o ano todo. E quando a marca chegou com a proposta de cor vermelha e amarela, não atraiu. Ninguém entrou para consumir, porque aquilo provocou repulsa. O povo finlandês não está acostumado com cores fortes, com cores vibrantes. E aí a marca entendeu o ambiente, o meio, e teve que se adaptar. Então ela mudou as tonalidades do vermelho para o azul e o amarelo também. Então é o único restaurante, né, do mundo que tem na Finlândia que o McDonald's é azul e branco. E o vermelho, no caso, onde, por exemplo, a Coca-Cola é vermelha no mundo todo, e na Finlândia também. A Coca-Cola, ela há muito tempo ela deixou de vender produto, né? Ela vende aquilo que o produto proporciona. Ela vende... tem até um recente comercial dela que fala viva a vida, né? Então ela vende qualidade, ela vende valor. Ela não vende produto. Então a cor acaba se tornando apenas um detalhe. Um detalhe, exatamente. Porque ela não vende o produto. Até porque o produto dela não é nem vermelho, né? É um caramelo escuro lá. É um xaropão. É um xaropão. Mas um xaropão que o que o mundo Mas toma, o que a Coca-Cola faz com a cor dela é uma coisa interessante, porque a cor da Coca-Cola, ela patenteou inclusive o Pantone da cor, que é uma especificação da cor que ninguém pode usar. É só dela. Tanto que ela trabalha tanto essa marca, né? O vermelho e o branco. O tom do vermelho. O tom do vermelho. Ela trabalha tanto isso que hoje se passa um caminhão só vermelho com uma onda branca, isso assimila, né? Você sabe que aquele caminhão é da Coca-Cola. Por mais que não esteja escrito Coca-Cola, você assimila. Nós já conversamos sobre o assunto, mudou até a roupa do Papai Noel. Mudou. Era verde e branco. Aí ela fez a campanha de Natal. Irlandês. Aliás, o Papai Noel é um personagem irlandês, né? É o São Patrick, né? São Patrick. E ela acabou mudando para vermelho. Ela acabou mudando porque a marca trabalha com essas cores, né? Aí ela veste o Papai Noel com a cor da marca dela e a partir de então... Gênio, né? A Coca-Cola é top. Gênio. É top. É gênio. Para você pegar todas as sintonias humanas, sentimentos humanos, o que você vai provocar na cabeça das pessoas para você vender, é um negócio é um trabalho né? É um trabalho muito, muito grande de brand, né, que a turma chama, né, dentro do meio publicitário. Vamos voltando agora tem a escultura que eu sei que você é muito religioso, tem uma irmã que é freira, muito católico, de família católica, e você fez uma escultura de Cristo. Uhum. A escultura, ela nasceu como muitos outros projetos, né? Em paralelo à minha profissão, que é o design gráfico, que eu escolhi por profissão, até justamente
pela minha ansiedade, né, de criança, de querer sempre ser um desenhista, eu estou no caminho que eu sempre fui predestinado. Mas em paralelo, eu tenho alguns projetos que acabam escapando, né? Como o artista, ele tem a cabeça cheia de ideias borbulhantes e uma sempre escapa. E aí, quando escapa, você tem que domesticá-la, né? E foi assim com a escultura, né? Geralmente nas quaresmas, né? Na Semana Santa, no período quaresmal, né? Que a Igreja Católica impõe ao religioso, ao católico, né? E eu cresci nesse meio. Eu sempre fui habituado a fazer algum tipo de jejum, né? Ou não comia carne naquele período quaresmal. Teve um ano que eu fui para Pirapora a pé, na Semana Santa, né? Uma coisa que eu não aconselho ninguém a fazer. Eu cheguei lá com todas as bolhas no pé. Mas chega num trecho, principalmente no tira-saia, lá o sol nasce bem no pico, né? E a fé vai junto com o sol, né? Ela some de você, né? Acabou a fé ali. Você tem que concluir muito mais pelo seu propósito, mas fé não existe mais, né? E você acaba chegando, mas você nunca mais faz na vida. Mas voltando para por Cristo. Por que nasceu a escultura, né? Porque em toda quaresma eu sempre tenho essa ideia de fazer alguma coisa. E ultimamente eu usei o meu jejum de uma forma diferente, né? Daí nasceu a Via Sacra, que hoje está na igreja Nossa Senhora da Conceição Aparecida, lá na Cidade Jardim, no bairro Cidade Jardim. Foi fruto de uma penitência de Via Sacra, de quaresma. E também, anos depois, nasceu a ideia da escultura. Eu acordei numa noite com uma vontade muito grande de esculpir. E como eu estava dentro de um tema quaresmal, né, que é Semana Santa, é um período de reflexões, as últimas horas da caminhada do Cristo até o Calvário, o tema nasceu pronto, né? Eu preciso esculpir a imagem do Cristo morto. E eu acordei com aquilo naquela noite e nunca mais, quer dizer, nunca mais não, né? Naquela noite eu não dormi mais. Eu precisava dar um jeito daquilo acontecer. O dia amanheceu, a primeira pessoa que eu pensei foi o Fábio Checa, que tem uma olaria aqui em Porto Feliz, e eu liguei para ele, falei, Fábio, eu tô com uma ideia assim e eu preciso de barro. Ele só falou assim, quanto de barro você precisa? E eu falei para ele, eu preciso de 80 quilos. Eu me baseei no meu peso, né? Uma pessoa padrão, né? Acredito que Cristo tenha sido desse tamanho, né? A gente imagina ele sempre grande, né? Mas geograficamente ele deve ser até menor que a gente, né? Pela cultura local. Enfim, quando eu peguei os 80 quilos de barro e preenchi um berço que eu já havia feito de madeira, né? Naquela semana, enquanto ele não trazia o barro, eu vi que faltou barro, então eu pedi mais 80. Então foram 160 quilos de barro. É um Cristo totalmente pesado, né? Não serve para procissão nenhuma. Cristo é de peso mesmo. É de peso. Né? Então, se o padre queria uma imagem para fazer procissão, ele se frustrou tanto que não ia ele está encostadinho lá na igreja até hoje. Não ia achar fiel para carregar. Para levar aquele Cristo da minha casa até a igreja foi um parto. Nossa Senhora, que peso. Eu tive que contar com a ajuda da experiência do amigo Paulo Gonzalez, que tem um antiquário e está sempre acostumado a fazer transportes de antiquário, né? E dentre alguns são bem pesados, né? E aí ele me orientou e nós pegamos a caminhonete para levar o Cristo. Nossa Senhora, que peso. Enfim, né? O Cristo... E as intercorrências disso? O barro, eu não tinha conhecimento nenhum. Eu tinha uma ideia e uma vontade muito louca de criar aquilo, né? Você achou que ia fazer, ia ficar tudo então, bem. Tanto é que eu adaptei alguns palitos de sorvete para fazer a ferramenta, né? Para moldar a argila, né? E eu fui fazendo, eu esperava todo mundo em casa dormir para que eu tivesse o tempo tranquilo para poder trabalhar na obra, né? Varar à noite. Varar à noite. Eu começava lá por meia-noite, 11h30 e ia até às 3 da manhã. Ouvindo rádio, né? Tinha até um programa da Nossa Senhora Aparecida, ficava ouvindo ali, né? E era gostoso. Foi um período muito gostoso, né, daquele ano, né? 2018, eu acho que foi. E eu passava todas as noites com o Cristo, chegava a conversar com ele ali, né? E ficava ali, só eu e ele sendo moldado, né? Com palitos de sorvete. Se ele responde pra você de madrugada... Aí tem que desmanchar o barro na hora. Aí você tem que sair correndo, sei lá. Mas
Já pensou? Não, você pensa direito. Você está ali conversando com o barro, ele começa a responder. Assim. Não, Deus o livre. Mas seria um privilégio. Poderia ser, não né? É? Se eu não morresse, né? Não desse um infarto ali na hora, né? Você estará comigo daqui a pouco, meu filho. Pronto, já pensou? Aí você faz assim no barro, né? Não, ainda não. Enfim, foram 20 dias esculpindo o barro, depois vem a cura do barro, né? A hora que o barro seca, né? Seca. Acaba toda a água dele. Nossa, Badu do céu. Aquilo encheu de trinca. Eu falei, nossa, puta tempo perdido, né? Que eu levei aqui, mas não vou me dar por vencido, né? Eu fui na internet e pesquisei, né? Eu precisei deixar ele pronto para pesquisar como é que faz, né? Aí eu vi que as trincas são naturais, né? Da cura do barro, da argila, e aí você tem que ir preenchendo elas com o mesmo material. E assim foi. Foram mais uns 15 dias preenchendo, esperava secar, voltava a trinca. Só que toda vez que ela voltava sempre menor, porque ela estava sendo preenchida. E uma curiosidade desse tempo, né, de cura, né, eu chamo assim, não pela cura do barro, mas pela cura da imagem. Porque todas aquelas trincas me remetiam ao meu tempo de farmácia, né? No tempo que eu cuidava das pessoas, que eu trocava curativo. Inclusive tinha uma senhora num bairro aqui, que era uma farmácia que eu trabalhei, e ela tinha um tumor no olho, e ela precisou operar e tirar o globo ocular. E o curativo era justamente erguer a pálpebra, tirar o papelote de gaze, encher um outro de pomada e voltar aquele pelotão de gaze e fechar o olho dela, né? Muitos desses me vieram à memória enquanto eu curava o barro, né? Enquanto eu preenchia as trincas da imagem. Naquele momento eu já estava muito íntimo com a imagem, com o Cristo, né? Por todas as noites eu conversar com ele, e chegou também esse momento de eu cuidar dele, né? E por essa razão eu não abandonei. Então eu tive uma relação muito íntima, muito próxima com uma imagem. E é engraçado que a gente é bastante criticado, né, julgado, que o católico tem a tendência, né, de adorar imagens, né? E não é bem isso, né? Eu não vejo que nós católicos adoramos imagens. Eu tenho essa visão, não sei se a grande maioria tem, mas a imagem, para mim, é um canal de comunicação, não é uma adoração. É como a gente pegar uma foto de um ente falecido, né, um ente querido nosso que já faleceu, e recordar. Então você consegue construir na sua memória a imagem de alguém. Assim é uma imagem de altar, assim é um santinho, um desenho de um santo. Você constrói a imagem na sua cabeça e então você tem o acesso àquilo que é divino. Não necessariamente a adoração daquela imagem, mas usar aquela imagem como um canal de comunicação. Isso não é uma adoração, né? É diferente de você ajoelhar naquela imagem, encher ela de flores, encher ela de vela, de um monte de coisa. Isso para mim é uma adoração, mas se você tem, então, naquela imagem um caminho para a sua conversão, para a sua conversação com aquilo que é divino para você, é válido. É válido. Então, as pessoas até, ofendem bastante. Né? Quando querem ofender, o principal fator de ofensa religiosa para um católico é vocês adoram imagem. Não é bem verdade, né? Não é, mas existe uma verdade nisso tudo. Eu acho que você, por que não o Cristo, a foto do Cristo, ou um Cristo mais... Porque a tragédia, a crucificação, ela causou dor. Uhum. E ela evidenciada, ela causa comiseração. Uhum. Não é? Compaixão das pessoas e coisa e tal, pelo que Cristo sofreu. Uhum. Eu acho que por exemplo, eu não gosto do Cristo crucificado, eu gosto da foto do Cristo, de alguma desenho do Cristo, que é aquela menina americana que fez o Cristo mandou é a história, tá no YouTube, o Cristo mandou alguém parecido com ele para ela desenhar e coisa e tal. É fantástica essa menina.
Eu não me lembro o nome dela, é possível dar uma pesquisada aí, Murilo. Mas é fantástica. Então, o fato do Cristo crucificado, aquela dor, o que ele passou, não é? Então, causa comiseração. Toda vez que você quer causar comiseração numa pessoa, você fala do seu sofrimento, do que você está passando, não é? E eu acho que Cristo merecia muito mais. Mas verdade, que não que seja isso errado. Não é. Na verdade, a paixão de Cristo, né, as últimas horas do Cristo no Calvário, é a representação maior do amor. Né, é o ápice. É o ponto mais alto de alguém que se entrega ao próximo. Ele se entregou a toda a humanidade, né? Tanto que quando ele está na cruz pregado, ele grita, né? Pai, por que me abandonaste? E é engraçado porque essa frase, Augusto Cury, ele fala no livro dele que nessa hora a Trindade se separou. Né? Porque na Igreja Católica é falada da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que estão o tempo todo juntos. Por isso o Cristo era tão forte, por isso ele era o Cristo. Né? O Cristo é uma denominação, uma divindade, né? Que assim também dizem que Buda foi um Cristo. Né? Cristo é um título, né? Vamos chamar assim, que ficou em Jesus. E nessa hora da cruz que ele grita, Pai, por que me abandonasse, ele foi o único momento da vida dele que ele foi 100% humano. Nesse momento ele sente todas as dores do mundo. Então por isso que essa passagem, né, essa via sacra, ela traz muitas reflexões. Eu falo isso porque eu pintei 2 vias sacras. Uma está lá na igreja junto com a escultura e a outra ilustrou a igreja do Paulo Guerini, lá a igreja São Miguel, que ele construiu com a equipe da Guerini Planejamento. E quando a gente se propõe a seguir os passos de Jesus, principalmente as últimas horas dele, você entra numa reflexão muito forte do amor de Cristo, né? E você caminha com ele nesse tempo, nessa passagem, né? E você acaba se esbarrando com todo tipo de gente que ele também se esbarrou. E é engraçado porque você encontra as pessoas que atiraram pedras nele, também atiram em você. Encontra as pessoas que enxugaram o rosto dele, também enxuga o seu rosto quando você está caído. E também vem o Cirineu e te levanta, ajuda você a chegar no seu propósito. Por isso que essa hora, essas últimas horas do Cristo é a mais adorada. Penso eu que seja. Existem as outras passagens, né, desde o nascimento, o presépio, que é a renovação, o nascimento. Existe o bom pastor, que apacenta as ovelhas. Cada passagem do Cristo, ela é ilustrada de acordo com aquilo que a pessoa quer. Por exemplo, você falou, eu não gosto disso, eu prefiro um outro Cristo. Porque é aquilo que te faz bem, é aquilo que acolhe você. Né? Então o Cristo ele está para todo mundo. Então ele está em determinado nível para todo mundo dentro daquilo que a pessoa acredita, dentro do que aquilo que a pessoa quer para ela. Mas o que eu quero dizer é da crucificação. Como se muita gente acha que só Cristo foi crucificado, quando era a punição, era a punição da época. Exatamente, todos eram crucificados, né? Agora, então, mas é o tipo da coisa, se a gente for falar o assunto religioso, eu não tenho tanta... Não é nem tão religioso, Nilson, é o fato da crucificação. Claro, acredito em Cristo, acredito em Deus, não é nada disso. É a forma de ver o sofrimento. É que, na verdade, a crucificação era o meio mais humilhante, né, da condenação de alguém naquela época. Sim. Era o mais podre dos podres que eram os crucificados. E Jesus, por toda a sua inocência, ele acabou sendo o cordeiro imolado, né, que a Bíblia fala, né, e ele precisou ser tão humilhado, tão rebaixado, né, na escória mesmo de toda a moralidade, e a cruz representa isso, né. Não, ele não fez nada. Não fez nada, exatamente. Não fez nada, né. Voltando, né? Ah, tá.
Como Murilo, fala pra gente como é que é o nome da menina? Eu vou ler um resuminho aqui que explica quem ela foi. Quem ela é, na verdade, né? A Kiane Kramaric, a menina que viu o verdadeiro, entre aspas, rosto de Jesus e decidiu pintá-lo em quadro. Alguns dizem que é um milagre, outros dizem que foi tocada pela mão de Deus, pois aos 3 anos e meio ela começou a ter visões. Curioso, né? Muito, Curioso. muito. Até mesmo é tão curioso porque se a gente olhar a geografia de onde o Cristo nasceu, ele não representa, a imagem daquele Cristo não representa nem um pouco a imagem hollywoodiana que a TV nos impôs. Claro. Né? Até mesmo as imagens renascentistas também, né? Sim. Naquele tempo do Michelangelo, de Caravaggio e outros pintores renascentistas também pintavam, mas era um tempo de exaltação do que era belo. E naquele tempo o que era belo eram os corpos robustos, né, os cabelos bem ondulados, e por isso essa representação de um Cristo totalmente diferente de um Cristo geográfico, né, da etnologia, é isso? Eu não sei se é essa palavra, mas é aquele fenótipo, né, daquela pessoa que mora naquela região, de nariz adunco, né, de pele bem escura. Inclusive na Bíblia tem um trecho em Apocalipse que fala que ele tinha cor de rubi, pedra de jasper. E a pedra de jasper, se você pesquisar, ela é vermelha. Então, se você analisar, Jesus ele está muito mais para um índio americano, que era uma pele bem avermelhada, do que para um americano loiro, né? Que a TV, né, mostrou isso pra gente nos filmes. É curioso, né? E essa menina mostrar hoje uma ideia de uma visão que foi passada para ela também é muito curioso isso. Você, que pintor você gosta desses renomados? Sabe que gostar por gostar, eu gosto de quem tem estilos próprios. Por exemplo? Eu tenho até inveja desses, porque eu não consegui até hoje ter um estilo próprio que seja meu. Se pegarmos Leonardo da Vinci, ele gosta da delicadeza dos movimentos. Então, se você olhar os quadros de Leonardo da Vinci, embora ele tenha pintado muito pouco, né, ele fez muito mais projetos malucos, né, ele era um grande cientista e ele deixou muito para a ciência e poucas obras de artes pintadas, mas essas poucas, dentre elas está a Mona Lisa, né? A Mona Lisa é de uma delicadeza tremenda no rosto, que inclusive dizem alguns estudiosos que é o autorretrato dele feminino, né? Ele na versão feminina. Mas as mãos é muito delicada. O Caravaggio, por exemplo, ele usa o contraste muito forte da luz e sombra, né? Michelangelo, ele exalta a musculatura do corpo. Então, esses autores, pintores renascentistas, cada um tem a sua característica. Isso eu gosto bastante. Embora eu não consiga ter, né, um estilo próprio. Eu invejo muitos que têm, né? Mas eu mesmo não consigo. Vamos voltar agora numa parte, Nilson, que não que tenhamos esquecido, mas quando você começou como ajudante de farmácia. E você trabalhou muito tempo em farmácia. Em quase todas as farmácias, né? Foi. Na verdade, o meu primeiro emprego foi na bicicletaria do Rigueto. Lá eu entrei com 12 anos lá. E a primeira bicicleta que ele me deu para montar, sem instrução nenhuma, eu apertei todo o pneu, né? Apertei tudo e a bicicleta não girou nem o pedal, né? Eu apertei tudo. E aí ele me pôs para lavar o banheiro. Eu lavei o banheiro, lógico, né? Só que eu fui embora e minha mãe perguntou: o que você fez hoje? Eu falei: eu lavei o banheiro. E a minha mãe me tira então do Rigueto, né? E o meu pai, eu vou com o meu pai na farmácia e a Mana, né, da mulher de Zé da farmácia, olhou e falou: você não tá querendo trabalhar aqui, né? E aí foi o meu primeiro emprego efetivamente assim, de carteira assinada, foi na farmácia do Zé. Farmácia José Schettino, farmácia da Balança. Farmácia Nossa Senhora. Nossa Senhora, exatamente. E lá eu fiquei 1 ano lá. Depois eu fui para Farma Pires. É engraçado que quando eu saí, eu fui mandado embora, na verdade, da farmácia, porque era um plantão e eu tinha falado para Zé que eu ia para São Paulo, né, com a minha irmã, que era freira.
ela tinha me convidado para fazer um encontro vocacional lá no colégio, lá em Santo André, e eu falei pro Zé se eu podia ir. Ele falou, não, é plantão e você vai ficar de plantão aqui. E eu acabei indo, né? Na segunda que eu volto a trabalhar, já tava lá a minha demissão na mesa, né? E aí eu saio chorando dali, eu tinha 13 para 14 anos, né? Com medo de chegar em casa e falar pro meu pai que eu tinha sido mandado embora. No caminho eu passo na Farmapires, né? Que já conhecia o pessoal dali, que farmácia naquele tempo era assim. O cliente chegava no balcão, não tinha o medicamento, você ligava para a farmácia mais próxima para ir buscar. E eu era esse office boy que corria pegar. E quando eu subo embora, eu passo assim na Farmapires e olho as 3 portas, é aqui mesmo, né? E Neto tava lá batendo caixa, né? E chorando já no balcão, enxugando as lágrimas. Eu falei pra Neto, né, que eu tinha sido mandado embora. Ele falou, não, mãe, você começa aqui. Aí cheguei em casa, né? Meu pai viu eu com a cara toda vermelha. Foi mandado embora? Fui, mas já tô no outro, né? Não apanhei aquele dia. Salvou. Falar nisso, tem um nosso amigo, um amigo comum, que fez umas perguntas sobre o seu trabalho em farmácia. Reinaldo Croco Júnior enviou umas perguntas para você. Lá vem. Olha, ele mandou 3 perguntas, então eu vou soltar 3. Uma dessas é a da farmácia. Tá bom. Tá tudo junto? Tá tudo junto. Tá bom. Meu caro amigo Nilson Araújo, você é um grande artista, é pintor, é escultor, é escritor, e às vezes, no desempenho das suas artes, você comete erros e faz os reparos necessários. Eu sei que na sua juventude você foi profissional de farmácia. Você já chegou a ministrar remédios ou injeções erradas em algum paciente? Tá. Você vai não. para responder essa primeiro? Isso. Tá. É engraçado, é pertinente a pergunta, porque claro. naquele tempo a gente podia, inclusive, prescrever medicação, né? A pessoa chegava, a farmácia era um pronto atendimento médico, né? Sim. Os clientes confiavam muito no balconista de farmácia, tanto que nós temos grandes exemplos na cidade, como foi o Eliazar, o Tico, o irmão dele, né? E César, que foi um grande mentor na minha vida, dentro da farmácia, que me ensinou tudo, né, sobre medicamento, aplicação de injeção. A primeira injeção que eu apliquei foi num recém-nascido. Ele me chamou na salinha de medicação e deu a injeção na minha mão e falou entre beiço, né, se você errar eu mato você, né. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu não podia errar. Ele segurou a perninha do bebê e pôs o dedo, você aplica aqui. Até ali eu treinava em laranja, mas a bundinha era de um neném. Eu falei, e agora, né? Peguei e fui. O bebê chorou, normal, né? E saiu a mãe contente. E daquele momento em diante eu perdi medo, né? Comecei a aplicar tudo que era injeção que entrava. Era normal, choro você não pegou nenhum nervo. Não sei. Não sei. Vai que apareça um manco hoje e falar, lembra que a injeção foi você que me deu e o manco até hoje. Mas, respondendo a pergunta do Croco, dentro desse período em que se podia medicar, né, teve um fato muito curioso, onde uma senhora, eu acredito que ela deveria ter uns 50 para 60 anos, naquele período, né, hormonal da mulher, quando entra na menopausa, ela tomava uma injeção de anticoncepcional, e essa injeção ela tem uma que é mensal e uma que é trimestral. E eu acabei me confundindo na embalagem e apliquei nela a trimestral. E o ciclo dela atrasou por 3 meses e ela achou que estava grávida. Porque não descia, né? O ciclo menstrual dela, porque ela tomou uma injeção trimestral. Aí ela foi na farmácia, falou com o dono da farmácia, que me chamou. Daí eu tive que falar, né? Falei, eu acredito que tenha sido isso. E o marido dela ficou muito bravo comigo. Depois passou tudo, né? E a partir daquele momento ela passou a tomar, então, a trimestral. Porque era, até por questão de custo, era mais barata, né? Toma-se a cada 3 meses e era um pouco mais barata que a mensal, que ela tinha que comprar todo mês. Então foi um erro. 2 meses. Foi um erro que acabou ajudando, né? Tem mais aí, Murilo? Sim.
Outra pergunta para o meu amigo Nilson Araújo. Você criou Tedão. Ai, meu Deus. Você criou Tedão, o primeiro meme de Porto Feliz. Tedão, inclusive, faz parte das memórias de Porto Feliz. Embora Tedão não tenha amigos, eu me considero amigo do Tedão. E na condição de amigo dele, eu pergunto, Nilson Araújo, por onde anda o meu amigo Tedão? O Tedão eu havia comentado, né, que ele nasceu lá no tempo da escola, quando os meus amigos enchiam a capa do meu caderno de pinto, né, que é 2 bolas e um ovalado, assim, né. Então era uma representação de um desenho pintoso, né, e eu virava aquilo ali e fazia 2 orelhinhas, um olho nas 2 bolas, e o pinto em si era o focinho do cachorro. E aí um amigo meu, o Jorge, que sentava do meu lado, nossa, parece o Tedão, o meu cachorro, que era um pincher, né, e aí nasceu o Tedão. A partir daquele tempo, o Tedão começou a ser pintado, desenhado em todas as capas de caderno, né? Inclusive ele apareceu na primeira feira de exposição de ciência no Colégio São José. Quando eu fui visitar, eu vi o Tedão lá, falei, nossa, que legal, né? Ele sai de uma escola e acaba tomando conta, né, daquela faixa etária minha, né? Sim. De outras escolas também. Por onde anda o Tedão? O Tedão, ele voltou depois de um tempo já nas redes sociais, provocando os candidatos a vereador, a prefeito, e aparecia sempre nas fotos juntos, né? E aquilo me causou bastante desavenças, né? Até com candidatos que não gostavam e acabavam me criticando, acabavam mandando indireta, que me incomodava muito, né? Então eu percebi assim que é um personagem, por ser polêmico, né? Sem falar nada ele já era polêmico, né? Sem falar nada ele era polêmico, imagina se falasse, né? E tem um ditado muito bacana, né? Muito usual no meio dos quadrinhos, que diz assim: se você não mata o personagem, um dia ele mata você. Então eu acabei que colocando ele numa viagem para Tibete. Ele tá lá passando um período lá nos Alpes tibetanos com os monges, refletindo um pouco sobre o seu comportamento. Talvez ele volte um dia, mas por enquanto ele tá lá, hein? Tem mais uma aí, Murilo? Tem mais uma de Croco e mais uma de um ouvinte não, né? De um inscrito. Tá ok. Mais uma perguntinha para o meu amigo Nilson Araújo. Você escreveu o livro O Fantasma da Gruta. E você viveu essa aventura ao lado de outros garotos da nossa saudosa e sempre querida rua São Pedro. Você viu algum fantasma na gruta? Viu? Não. A história do fantasma da gruta é uma história que minha avó contava, minha mãe contou, que o meu avô, numa noite de missa, né, aquelas missas do galo que terminava tarde da noite, saiu da igreja com muita sede e não encontrou água ao redor da igreja, na torneira da praça, e ele decide então descer até a gruta. E lá, na descida da escadaria, ele encontra alguém que ele não consegue identificar por conta da escuridão, que pergunta, a primeira pergunta que faz para ele é: você está com sede? Eu sei onde tem água. E o meu avô fala: como você sabe que eu estou com sede, né? E a pessoa fala para ele: você, um senhor tão alinhado, descer aqui nessa hora da noite, não pode ser outra coisa, né? Ou né? Então aí o vulto, né, fala para ele: vem aqui que eu sei onde tem água boa. E desce com ele pelo caminho ali do banheiro que vai até o porto. Porque o vulto fala para ele que lá no paredão tinha chovido à tarde e tinha desbarrancado alguma coisa ali que não dava para passar até a bica, onde ele queria tomar água. E lá no porto tinha um barco e a pessoa fala para ele: sobe no barco que lá na frente da proa tem água boa, que a correnteza tá forte ali. E no que o meu avô sobe, a pessoa desaparece. Então é por isso que o nome do livro se chama O Fantasma da Gruta. Ela passa nesse enredo que é contado pela minha avó na noite de lua cheia, na calçada onde a gente se reunia, né, as crianças se reuniam para contar histórias de terror. E numa dessas a minha avó conta essa história e a gente decide então descer até a gruta pela estradinha do matadouro ali, que contorna o rio. Era 9h30 da noite mais ou menos, a gente vai até a gruta para caçar o fantasma.
Dizer que eu já vi o fantasma, não vi. Mas eu gosto bastante do tema, né? Principalmente dessa história que me tocou bastante. Mas nunca vi um fantasma. E a outra pergunta, Nilson, é o seu primo Leandro Sangeroni. Pai do céu. Ele está perguntando se o projeto musical Entre Parênteses ainda vai rolar. Nossa Senhora. O Leandro é um primo muito querido, que toca muito bem violão. E a gente se reuniu uma vez em casa com uma ideia de montar uma banda. Era eu de vocalista, olha só, né? Eu de vocalista. Canto razoavelmente bem em karaokê, mas não passa disso, né? Mas eu preciso estar muito chumbado para cantar. E era o meu irmão e o Leandro. Até que no aniversário de 1 ano do Arthur, a gente montou a bandinha, né? Eles na guitarra e eu no vocal, né? Cantamos uma música só, não apeteceu ao público e a gente parou e voltou o som lá, né? Então o projeto Entre Parentes, né? Que éramos todos parentes, eu, meu irmão e o Leandro, que é o nosso primo, não vai rolar. Pode engavetar o projeto que não vai acontecer mais, não. Mais pergunta? Não. Nilson, Gente de Porto, é um projeto que começou no Facebook, né? E ganhou corpo e foi até a Secretaria de Cultura do município. O projeto Gente de Porto é mais uma daquelas ideias que escapam do turbilhão que você precisa pôr uma rédea nela. E ele nasceu assim, né? Desde a escola que eu caricaturo as crianças, as pessoas, eu também fazia isso na minha página no Facebook. Já fiz a sua, fiz a do Murilo, fiz de outras pessoas e eu sempre usava a hashtag Gente de Porto para assimilar, né? E até ali era uma brincadeira, mas no ano passado eu visitei o cemitério de Porto Feliz aqui e passei na frente do mausoléu do Monsenhor Seckler e eu fiquei chateado com o que eu havia visto, né? Um monumento tão bonito, mas também tão abandonado, né? Todo caindo aos pedaços. E eu fiquei triste com aquilo e eu senti que eu precisava fazer uma homenagem a ele. Então foi o primeiro ilustrado no Gente de Porto com a biografia. Então o projeto Gente de Porto nasceu mais ou menos assim. Era uma ideia que era uma brincadeira, que eu acabei acrescentando a biografia do ilustrado e aquilo tomou um corpo muito grande e eu comecei a produzir um atrás do outro nesse início, porque eu tinha muito material da Bem Porto. A Bem Porto trazia uma seção que se chamava Nossas Escolas. E em cada edição trazia a história de um patrono, do Monsenhor Seckler, que foi onde eu peguei a biografia dele, da Aurora, da professora Aurora, entre outros professores, que eu acabei ilustrando sequencialmente. Com isso, as pessoas começaram a trazer também, ilustra o meu avô, ilustra fulano de tal que já morreu, eu mando a biografia para você. E essa parceria sempre existe até hoje. As pessoas falam, você não ilustra para mim o meu pai que já faleceu, eu gostaria tanto de ver. Aí eu peço para a pessoa, escreve um texto sobre ele e me manda uma foto. E assim foi. O projeto tomou tanta proporção que o Bruno Mendonça, né, no seu primeiro ano de secretariado, né, de secretário de Cultura, que foi o ano de 2021, ele me procurou querendo fazer alguma coisa com esse projeto. Porque eu gostei de uma ideia do Bruno que foi aproximar os artistas, né? Então ele parece que está conseguindo fazer isso, né, no meio cultural da cidade. Dar mais abrangência para a questão artística local, que Porto Feliz é celeiro de artistas. E aí eu fui lá na Secretaria de Cultura e quando eu entro eu vejo um salão gigantesco ali, com uma grande oportunidade de ser uma galeria de arte. E eu falo para ele, vamos fazer aqui essa exposição, né? E aí já corremos atrás, ele foi pesquisando na internet a estrutura de expositores, né? E ele, o Nilson Teruel, com a equipe dele, montou toda a estrutura e nasceu então a primeira exposição Gente de Porto, que sai então do virtual e vai para o mundo físico, onde as pessoas podiam visitar o Salão Nobre, que inclusive foi inaugurado com essa primeira exposição,
E aí não parou mais, né? O salão ele foi mantido até o fim do ano, foi uma exposição atrás da outra, que se encerrou agora em dezembro com a Memórias de Porto Feliz. E assim foi o projeto Gente de Porto, né? Ele está até hoje aí sendo postado na internet. Se a gente fosse conversar tudo que tem, um dia seria pouco, né? Uma noite seria pouco, não é? Tem tanta história. Tem a sua participação no Facebook, que você é muito polêmico, foi muito polêmico, hoje está mais... hoje eu estou mais domesticado, contido. Né? A gente percebe que quando você... É como eu levei a revista por 5 anos. Eu precisei de 5 anos para ver que era um projeto inviável para que eu sustentasse minha família com ele. Era um projeto muito bom. Ele foi considerado a melhor revista daquele ano, de 2016, se eu não me engano. Por aí, 2014 eu acho que foi. Numa votação que teve num concurso aí na cidade. Só que era um projeto que não dava retorno, né? E assim como outros, a gente acaba parando, né? Tanto que eu vejo assim também a polêmica, né? A polêmica não leva você a lugar nenhum, a não ser as portas fechadas. Né? Ela fecha muita porta para você e eu associo muito do prejuízo da Bem Porto, porque era também um período em que eu era muito polêmico. Então não dava para separar o Nilson polêmico do Nilson diretor da Bem Porto. Isso, o comerciante pensava, eu vou anunciar nessa revista que critica um governo. Aí eu anuncio nessa revista, o governo vem aqui e me dá uma multa por alguma coisa irregular que eu possa estar fazendo, né? Não sei. Mas tem muito disso em cidades pequenas, né? De não anunciar no veículo onde o dono dela tem uma página que critica alguma coisa que vai de encontro com aquilo que ele não quer, né? E por isso a revista também teve os seus problemas. Aí eu parei de ser polêmico. Aí eu resolvi focar meus esforços mais na arte, mais naquilo que eu gosto de fazer, e assim eu acabei estando aqui hoje. E eu agradeço. Muito obrigado por você ter vindo. Eu acho que a gente bateu um papo, foi legal, foi gostoso. Bem corridinho. Foi. Inclusive, eu queria aproveitar o espaço aqui para mandar um beijo para as minhas meninas, a Lívia, a Lorena, o Arthur, meu meninão de 14 anos já, e a minha querida esposa Aline, minha guerreira, que está sempre comigo aí. Um beijo para vocês. Eu amo muito vocês. E a você, um muito obrigado pelo espaço, por estar aqui, por me dar essa abertura. Eu não me considero uma pessoa tão importante assim para estar aqui num programa onde passou tanta gente bacana, tanta gente tarimbada, né? E é uma honra muito grande sentar nessa cadeira onde sentou outros profissionais que estão assim tão em níveis tão superiores onde eu jamais possa alcançar. Então, para mim é uma honra muito grande. Se tem história, tem importância. Eu agradeço. Tá. História não falta. Um abração para você. O outro. E eu queria, para você que está nos assistindo, nós já estamos com 120 inscritos. Eu gostaria da sua participação para ajudar o canal. Inscreva-se, comente, os comentários são abertos, dê o like, é o único jeito da gente crescer, tá bom? Agradeço mais uma vez a sua audiência.